Boa noite a todos. Vamos dar início à sessão ordinária do dia 19 de 8 de 2019. Que o senhor secretário faça a verificação da presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão ordinária. Acordo suficiente, senhor presidente. João. Vai. Leitura de um trecho bíblico com a palavra o vereador Fábio Menezes. Alô. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Palavra do Senhor. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Reverência ao Ina Tatuí. Passaremos à apreciação, discussão e votação da ata da sessão extraordinária do dia 8 de agosto de 2019. Em discussão, em votação. Quem está faltando?
Aprovado por 11 votos. Todos os presentes. Que o senhor secretário proceda à leitura do expediente. Ofício número 690/2019. Resposta dos requerimentos número 887, 1572, 1576, 1580, 1595, 1601, 1602 e 1630/2019. Prefeita Municipal Maria José Vieira de Camargo. Requerimento número 1367/2019. Nos termos do artigo 165, inciso 8 do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população de Tatuí pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 11 de agosto. Doutora Damares Moura. Requerimento 1351/2019. Nos termos do artigo 165, inciso 8, consolidação do regime interno, que se registre nos anais dessa Casa um voto de congratulação à população de Tatuí pelo transcurso de mais de um aniversário da cidade, comemorando esse mês de agosto. Maria Lúcia Amari. Requerimento 1347/2019. Nos termos do artigo 165, inciso 8º, consolidação do regimento interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população de Tatuí pelo aniversário do município. Coronel Telhada. Requerimento 1310/2019. Propõe um voto de congratulações pelo aniversário do município de Tatuí. Jorge Caruso. Requerimento 1281/2019. Nos termos do artigo 165, inciso 8º, consolidação do regimento interno, que se registre nos anais dessa Casa um voto de congratulação à população de Tatuí. Sebastião Santos. Requerimento 1315/2019. Nos termos do artigo 165, inciso 8º, do regimento interno, que se registra nos anais desta Casa o voto de congratulações à população de Tatuí. Ricardo Madalena. Emenda nada. Não dá emenda não. Emenda nada. Emenda? Parlamentar nada. Quem? Ofício número 80/2019. Assunto: demonstrações de conta do Fundo Municipal do Conselho da Criança e do Adolescente. Presidente do CMDCA, Cláudio Bertolassini Batista. Ofício número 3/2019. Vou ler na íntegra. Ofício número 03/2019, Tatuí, 13 de agosto de 2019. Eurolaf Veículos Especiais. A Câmara Municipal de Tatuí. Aos cuidados de Antônio Marcos de Abreu, presidente da Câmara Municipal de Tatuí. Convite e visita à empresa Eurolaf. Prezados senhores, como sabido, a Eurolaf está se instalando no bairro Jardim Vanderlei,
na Avenida Jaqueline Polis, 3015, em Tatuí, São Paulo. Considerando que no dia 5/8/2019 houve uma sessão extraordinária na Câmara dos Vereadores, na qual foi citado o nome da Aerolaf Veículos Especiais, gerando desconfiança e sentimentos negativos sobre nossa integridade. Gostaríamos de convidar a todos os nobres vereadores desta Casa para nos visitar. Sem mais para este momento, externo seus protestos de elevada estima e apreço. Gerente de Operações da Aerolaf Veículos Especiais, Henrique Galdino dos Santos. É o que tínhamos, senhor presidente. As indicações, como de praxe, serão encaminhadas à senhora prefeita, números 795 a 811 de 2019. Que o senhor secretário proceda à leitura dos requerimentos dessa sessão. Requerimento 1789/2019. Requer da prefeita que informe se as gestantes que fizeram seu pré-natal com médico particular podem ser internados pelo Sistema Único de Saúde na maternidade de Tatuí para realizarem cesárea. Autoria Eduardo Salum. 1790/2019. Requer da prefeita que nos informe o motivo da Unidade Básica de Saúde do Jardim Santa Rita de Cássia, bairro Tanquinho, que deve atender a população até às 22 horas, está fechando os portões antes das 20 horas. Autoria Alexandre Bussolan. 1791/2019. Requer da prefeita que informe qual a previsão para atendimento da indicação 415/2019, referente à realização de operação tapa-buraco na rua Benedito Pereira Machado. Autoria Alexandre Bussolan. 1792/2019. Requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de fazer a sinalização de solo na rua Doutor Benedito Mendes de Almeida. Autoria Zé do Campinho. 1793/2019. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a limpeza ao lado da ponte da linha do trem na rua Teófilo Andrade Gama. Autoria Zé do Campinho. 1794/2019. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a sinalização de solo na extensão toda da rua Teófilo Andrade Gama. Autoria Zé do Campinho. 1795/2019. Requer da prefeita que informe sobre a previsão do término da reforma do mercado municipal. Autoria Zé do Campinho. 1796/2019. Requer da prefeita que informe a possibilidade de cortar árvores que encontra há anos caída no antigo expurgo. Autoria Zé do Campinho. 1797/2019. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar iluminação pública nas ruas do bairro Boa Vista. Autoria Pepinho. 1798/2019. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de trocar as cadeiras do SEPCAR. Autoria Pepinho. 1799/2019. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de pintar o muro do posto de saúde do Jardim Tóquio. Autoria Pepinho. 1800/2019. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer limpeza e serviços de capina na rua 7 de Maio, no centro. Autoria Pepinho. 1801/2019. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar um ponto de circular na rua José Antônio de Souza, número 46, na Vila São Lázaro. Autoria Pepinho. 1802/2019. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de providenciar a retirada do lixo jogado na rua Cidinha de Sá, no bairro Nova Tatuí, em toda a extensão e dos dois lados da rua. Autoria Ronaldo Mota. 1803/2019. Requer da prefeita que informe sobre as providências tomadas sobre os defeitos no asfalto em toda a extensão da rua Professor Mário Baiardi, no bairro São Cristóvão. Autoria Ronaldo Mota. 1804/2019. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer restauração no asfalto da estrada municipal Moisés Martim, desde a ponte do Ribeirão Manduca até o trevo de acesso ao anel viário. Autoria Ronaldo Mota. 1805/2019. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer recapeamento em toda a extensão da Avenida Virgílio Monteso Filho. Autoria Ronaldo José da Mota. 1806/2019. Requer da mesa retirada do projeto de lei 056/2018 de sua autoria. Autoria Ronaldo Mota.
1807/2019, requer da Prefeita que informe em que estágio está o projeto de duplicação da Rua Teófilo Andrade Gama, no bairro Boqueirão. Autoria Alexandre Bossolan. 1808/2019, requer da Prefeita que informe quantos médicos realizam o atendimento de pré-natal na rede municipal de saúde, enviando em forma de certidão a relação com os nomes dos médicos, locais, dias e horários de atendimento. Autoria Alexandre Bossolan. 1809/2019, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da colocação de um semáforo na Rua Teófilo Andrade Gama, no bairro Boqueirão. Autoria Alexandre Bossolan. 1810/2019, requer da Prefeita que informe o total de gasto com a contratação artística no dia 9/8/2019, com a comemoração do aniversário de 193 anos do município de Tatuí. Autoria Bispo Nilton. 1811/2019, requer da Prefeita que informe quais são os bancos conveniados com a Santa Casa de Misericórdia responsáveis pelas movimentações financeiras. Autoria Bispo Nilton. 1812/2019, requer da Prefeita que informe o total de contratações e as funções exercidas nesse período de intervenção na Santa Casa da Misericórdia. Autoria Bispo Nilton. 1813/2019, requer da Prefeita que informe o total de convênios firmados atualmente para atender às necessidades da Santa Casa. E quais são esses convênios? Autoria Bispo Nilton. 1814/2019, requer da Prefeita que informe, considerando a continuidade da prestação de serviços hospitalares, bem como a recuperação econômica, financeira e administrativa da Santa Casa, se os serviços prestados têm atendidos às necessidades dos munícipes, se houve recuperação econômica nesse período de intervenção e qual a real situação administrativa e financeira. Autoria Bispo Nilton. 1815/2019, requer da Prefeita que informe sobre o processo de leilão das dependências da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, a fim de quitar as dívidas junto à Sabesp. Autoria Bispo Nilton. 1816/2019, requer da Prefeita que informe quais as medidas adotadas para impedir a possível perda de patrimônio mencionado no processo movido pela Sabesp, decorrente da dívida adquirida. Autoria Bispo Nilton. 1817/2019, requer da Prefeita que informe se houve cancelamento do contrato com prestadores de serviço após a intervenção da Santa Casa. Caso sim, que envie uma relação detalhada com o nome desses prestadores. Autoria Bispo Nilton. 1818/2019, requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade, em caráter de urgência, de providenciar sinalização de pare e demais sinalizações importantes através das placas de pintura de solo na Rua Cândido José de Oliveira, cruzamento com a Rua Francisco Vieira de Camargo, Jardim Santa Helena. Autoria Marquinhos de Abreu. 1819/2019, requer da Prefeita que informe quais as especialidades odontológicas que tem no CEL, Centro de Especialidade Odontológica, quantas são as vagas oferecidas por especialidade, especificando e se tem alguma previsão de mudança do local para facilitação de acesso. Autoria Marquinhos de Abreu. 1820/2019, requer da Prefeita que informe quais as escolinhas na área de esporte são ofertadas e quais os locais de realização das mesmas, especificando. Autoria Marquinhos de Abreu. 1821/2019, requer da Prefeita que informe quais especialidades médicas são oferecidas pelo SEMEN e quantas vagas são ofertadas mensais para essa especialidade, especificando. Autoria Marquinhos de Abreu. 1822/2019, requer da Prefeita que envie informações a respeito do recurso que conseguimos com o deputado Salim Curiati para a construção do campo de bocha oficial municipal, que será construído na Praça Ayrton Senna, visto que esse recurso já está nos cofres municipais há muito tempo. Autoria Marquinhos de Abreu. 1823/2019, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar uma agência de banco no Paço Municipal para os pagamentos de protocolos. Autoria Bispo Nilton. 1824/2019, requer da Prefeita que informe por que da falta de manutenção do sistema de recreio João Batista Lisboa, Praça Ayrton Senna da Silva, na Vila Doutor Laurindo, aparelho de ginástica, bancos e brinquedos. Autoria Bispo Nilton. 1825/2019,
requer da Prefeita que envie um cronograma ou projeto de revitalização e implantação de galerias pluviais nas lajotas ecológicas no bairro Bela Vista. Autoria Bispo Nilton. 1826/2019, requer que a Prefeita informe se está previsto em construção de um centro de triagem de material reciclável em nosso município. Autoria Bispo Nilton. 1827/2019, requer da Prefeita que envie o nome da empresa responsável pela manutenção das caixas d'água existentes na entidade. Autoria Bispo Nilton. 1828/2019, requer da Prefeita que informe a data de início e término previsto para a construção da creche escola no residencial Astoria. Autoria Bispo Nilton. 1829/2019, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da revitalização e da sinalização de solo, faixa de pedestre, na rua Quintino Bocaiúva, ao lado do campo do Santa Cruz. Autoria Daniel Rezende. 1830/2019, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da realização da manutenção da margem do Ribeirão Manduca até a fábrica São Martinho. Autoria Daniel Rezende. 1831/2019, requer que a Prefeita informe sobre a possibilidade da retomada da obra de construção da UBS do bairro Jardins de Tatuí. Autoria Daniel Rezende. 1832/2019, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da realização da manutenção asfáltica ou operação tava-buraco nas vias do Jardim Gonzaga. Autoria Daniel Rezende. 1833/2019, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da realização da manutenção dos bancos e iluminação da Praça Santa Cruz. Autoria Daniel Rezende. 1834/2019, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação tava-buraco na rua Santa Clara, no bairro Santa Luzia. Autoria Daniel Rezende. 1835/2019, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a sinalização de solo nas ruas da Vila Esperança. Autoria Daniel Rezende. 1836/2019, requer da Prefeita que informe sobre as providências tomadas em relação aos pedidos encaminhados à Central de Vaga, guias de encaminhamento, pois está havendo extravios das mesmas. Autoria Daniel Rezende. 1837/2019, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade dos postos de saúde serem adaptados para a coleta de material laboratorial, seguindo as normas da Anvisa. Autoria Daniel Rezende. 1838/2019, requer da Prefeita que informe sobre a licitação do novo software da educação, como funciona e quais as vantagens para os alunos e para o município. Autoria Daniel Rezende. 1839/2019, requer da Prefeita que informe se existem imóveis públicos da municipalidade que se utilizam da energia fotovoltaica. Se sim, que informe qual é o impacto da economia gerada ao mês. Autoria João Éder. 1840/2019, requer da Prefeita que informe se os projetos e construções de novos imóveis públicos estão respeitando as determinações da Lei Municipal 4.947/2015, que dispõe sobre a instalação de aquecedor solar ou painel solar fotovoltaico nas futuras instalações públicas a serem construídas e da outras providências. Autoria João Éder. 1841/2019, requer da Prefeita que informe se tem existido fiscalização para o fiel cumprimento da Lei Municipal 5.068/2016, que dispõe sobre a fixação de placa e revendedoras e concessionárias de veículos automotores, informando as isenções concedidas às pessoas com deficiência ou portadores de doenças crônicas e da outras providências. Autoria João Éder. 1842/2019, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de compactar o solo e recapeamento na rotatória da Estrada Municipal Moisés Martins, que faz ligação ao loteamento reserva dos IP 1, 2 e 3, no Jardim Lírio, bairro Americana e Rodoanel, próximo à ponte de ligação do Jardim Lírio. Autoria Ronaldo Mota. 1843/2019, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer uma rotatória na rua Chiquinha Rodrigues, entre os bairros Três Marias, Jardim Manuel de Abreu,
próximo à ponte de ligação do Jardim Lírio. Autoria, Ronaldo Mota. 1844/2019. Requer da prefeito que informe sobre a possibilidade de fazer obras de drenagem na ponte sobre o Ribeirão Manduca, na rua Chiquinho Rodrigues, acesso com o Jardim Lírio. Autoria, Ronaldo Mota. 1845/2019. Requer da prefeito que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Leonildes Maciel de Menezes, na Vila Esperança. Autoria, Alexandre Teles. 1846/2019. Requer da prefeito que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação tapa-buraco em toda a extensão do Jardim das Garças. Autoria, Alexandre Grandino Teres. 1847/2019. Requer da prefeito que informe sobre a possibilidade de providenciar as pinturas das lombadas da estrada municipal no bairro da Enxuvia. Autoria, Alexandre Grandino Teles. 1848/2019. Requer da prefeito que informe sobre a possibilidade de proceder reparo nas lajotas na rua Juvenal de Campos, esquina com a rua 7 de Abril, mais precisamente atrás do Hospital da Unimed. Autoria, Alexandre Grandino Teles. 1849/2019. Requer da prefeito que informe por meio de certidão quais os gastos previstos e realizados na administração pública direta e indiretamente com a publicidade no ano 2019. Autoria, Rodolfo Fanganiello. 1850/2019. Requer da prefeito que informe por meio de certidão informação sobre os gastos com a publicidade realizado pela administração pública direta e indiretamente nos anos 2017, 2018 e os recursos utilizados até o momento em 2019. Solicito que as informações sejam discriminadas por unidades e dotações orçamentárias, créditos iniciais e suplementados, despesas empenhadas, despesas pagas e o resto a pagar. Autoria, Rodolfo Fanganiello. 1851/2019. Requer da prefeito que informe por meio de certidão informações referentes ao programa denominado Qualifica Jovem, no ano 2018 e 2019, cursos ofertados, quantidade de pessoas inscritas, porcentagem de inscritos matriculados, porcentagem de inscritos que concluíram o curso, média de frequência dos alunos, número de pessoas que alcançaram uma vaga no mercado de trabalho após concluírem o curso, quais políticas públicas foram adotadas para acompanhar o desenvolvimento dos alunos após a qualificação. Autoria, Rodolfo Fanganiello. 1852/2019. Requer da prefeito que informe por meio de certidão, se possível em caráter de urgência, de providenciar sinalização de pare e as demais devidas sinalizações, sendo verticais e horizontais, na rua Coronel Lúcio Seabra, cruzamento com a rua Coronel Bento Pires, no centro. Autoria, Rodolfo Fanganiello. 1853/2019. Requer da prefeito que informe quais as razões que culminaram na má situação do asfalto da rua Jerônimo Antônio Fius, altura do número 225, no centro. Autoria, Eduardo Salum. 1854/2019. Requer da prefeito, com base na resposta do requerimento número 788/2019, que informe em qual seção do site da prefeitura se encontra a listagem com atendimento de vagas em creche. Autoria, Eduardo Salum. 1855/2019. Requer da prefeito que informe por quais razões a empresa Botutrans Transporte de Passageiros Limitado, vencedora do pregão 25/2019, para a prestação de serviços de transporte de alunos universitários residentes do município de Tatuí, as instituições de ensino localizadas nos municípios vizinhos têm se negado a realizar cadastramento de alunos com débitos em aberto com a empresa de ônibus Rosa Limitada. Autoria, Eduardo Salum. 1856/2019. Requer da prefeito que informe se foi realizada a subcontratação de empresa para a prestação de serviços de transporte de alunos universitários residentes no município de Tatuí, às instituições de ensino localizadas nos municípios vizinhos, por parte da empresa Botutrans Transporte de Passageiros Limitada. Autoria, Eduardo Salum. 1857/2019. Requer da prefeito para que encaminhe e informe de certidão a esta Casa Legislativa a lista dos veículos utilizados para a prestação de serviço de transporte de alunos universitários residentes no município de Tatuí,
às instituições de ensino localizadas nos municípios vizinhos, constando as respectivas placas e os proprietários. Autoria: Eduardo Salum. 1858/2019. Requer da Prefeito que informe se há intenção de realizar audiência pública para apresentar aos servidores públicos o plano de carreira. Autoria: Eduardo Salum. 1856/2019. Requer da Prefeito que informe se houveram critérios técnicos no processo da seleção das vias que serão contempladas pela segunda etapa do programa Asfalto Novo. Se sim, quais? Autoria: Eduardo Salum. 1860/2019. Requer da Prefeito que informe como é realizado o levantamento das queixas relacionadas ao atendimento do pronto-socorro municipal. Há dados tabulados sobre? Se sim, encaminhe cópia. Autoria: Eduardo Salum. 1861/2019. Requer do Cartório Eleitoral do Tatuí que informe se há estudos a fim de fazer parcerias com igrejas, associações de moradores ou setores públicos com a finalidade de realizar cadastro biométrico nos bairros mais distantes do centro da cidade. Autoria: Eduardo Salum. 1862/2019. Requer da Prefeito que informe se está nos planos da atual gestão realizar a manutenção dos brinquedos infantis e bancos situados na Praça Ayrton Senna. Se sim, para quando? Autoria: Eduardo Salum. 1863/2019. Requer da Prefeito que informe quais são os critérios para definir a qualidade do ensino infantil, público e privado, em nosso município, em quanto tempo é realizada a fiscalização desses estabelecimentos, quais os setores públicos que avaliam a qualidade do ensino infantil. Autoria: Eduardo Salum. 1864/2019. Requer da Prefeito que informe qual o número de guardas municipais femininas no quadro geral da Guarda Municipal de Tatuí e em cada nível hierárquico. Autoria: Eduardo Salum. 1865/2019. Requer da Prefeito que informe se existe no município algum atendimento psicológico gratuito especializado para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, assim como para crianças que presenciaram a violência doméstica. Autoria: Eduardo Salum. 1866/2019. Requer da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para que informe a esta Casa Legislativa se a Delegacia de Polícia e a Delegacia da Mulher de Tatuí possuem profissionais especializados para realizar um depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, de acordo com a Lei nº 13.431/2017. Autoria: Eduardo Salum. 1867/2019. Requer da Prefeito que informe se existe a possibilidade de ter um plantão da Delegacia da Mulher de Tatuí durante os finais de semana, ou subsidiariamente ser colocado uma delegada no plantão de final de semana da Delegacia de Polícia no município. Autoria: Eduardo Salum. 1868/2019. Requer da Prefeito que informe se procede a informação de que a Escola Municipal José Menezes Bueno, situada no bairro do Miranda, Americana, existe 3 séries de Fundamental 1 na mesma sala e aprendendo o mesmo conteúdo. Se sim, por qual motivo? Autoria: Eduardo Salum. 1869/2019. Requer da Prefeito que informe sobre a possibilidade de serem colocadas placas de trânsito sinalizando locais de depressão nas vias públicas da cidade, em especial nas esquinas da Rua 7 de Setembro e da Avenida Professor Zilá de Aquino. Autoria: Eduardo Salum. 1870/2019. Requer da Prefeito que informe sobre a possibilidade de realizar obra de manutenção asfáltica na Rua Coronel Luciano, próximo ao cruzamento da Rua São Martinho, onde existe um afundamento no asfalto. Autoria: Eduardo Salum. 1871/2019. Requer da Prefeito que informe se está no planejamento da atual gestão realizar uma obra de recapeamento do asfalto no trecho que vai da estrada do condomínio Reserva dos IP1 até o final do anel viário com Guaraci de Oliveira. Se sim, para quando? Autoria: Eduardo Salum. 1872/2019. Requer da Prefeito que informe se está no planejamento da atual gestão instalar água encanada no bairro Lagoa Vermelha. Se sim, para quando? Autoria: Eduardo Salum. É o que tinha, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Que o senhor secretário proceda à leitura das moções números 517 a 548, 2019. Moções 517/2019. Aplausos e congratulações a Luciana Marques, atendente, membro da equipe do Centro de Controle das Zoonoses de Tatuí. Autoria Alexandre Bussolã. 518/2019. Aplausos e congratulações a Enéas Moreira Batista, visitador sanitário, membro da equipe do Centro de Controle das Zoonoses de Tatuí. Autoria Alexandre Bussolã. 519/2019. Aplausos e congratulações a Lenianer Lissa Minamihara, veterinário, membro da equipe do controle de zoonoses de Tatuí. Autoria Alexandre Bussolã. 520/2019. Aplausos e congratulações a Moisés Aparecido da Silva, visitador sanitário, membro da equipe do Centro de Controle de Zoonoses de Tatuí. Autoria Alexandre Bussolã. 521/2019. Aplausos e congratulações a Patrícia Rodrigues da Mota, escriturária, membro da equipe do Centro de Controle de Zoonoses de Tatuí. Autoria Alexandre Bussolã. 522/2019. Aplausos e congratulações a Ronaldo de Queiroz, visitador sanitário, membro da equipe do Centro de Controle de Zoonoses de Tatuí. Autoria Alexandre Bussolã. 523/2019. Aplausos e congratulações a Samuel Jimenez, coordenador, membro da equipe do Centro de Controle de Zoonoses de Tatuí. Autoria Alexandre Bussolã. 524/2019. Aplausos e congratulações para a família da senhora Cláudio Bittencourt de Menezes Lanza e suas filhas, senhora Maria Cláudia de Oliveira Lanza, Maria Beatriz de Oliveira Lanza. Autoria Daniel Rezende. 525/2019. Aplausos e congratulações para a empresa Lava Rápido Barros, na pessoa do sócio e proprietário Rogério de Camargo Barros. Autoria Daniel Rezende. 526/2019. Aplausos e congratulações para a empresa Artesete Cortes Personalizados, em nome do seu proprietário Josué Viana Marangano. Autoria Daniel Rezende. 527/2019. Aplausos e congratulações para a empresa Requinte de Corações, na pessoa do proprietário a senhora Maria Mendes de Souza e a senhora Marcelino Alves Souza. Autoria Daniel Rezende. 528/2019. Aplausos e congratulações para Flaviano Gomes. Autoria Daniel Rezende. 529/2019. Aplausos e congratulações para os seresteiros de Tatuí ao coordenador Pedro Paulo. Autoria Daniel Rezende. 530/2019. Aplausos e congratulações para Júlio Nascimento. Autoria Daniel Rezende. 531/2019. Aplausos e congratulações para Samba e Família ao coordenador Vinícius Esquife Brito. Autoria Daniel Rezende. 532/2019. Aplausos e congratulações para Live by Night ao coordenador Gregório Goda. Autoria Daniel Rezende. 533/2019. Aplausos e congratulações para Bravo Electro ao coordenador Eduardo Augusto. 534/2019. Aplausos e congratulações para Metais do Rock ao coordenador Robson Moraes. Autoria Daniel Rezende. 535/2019. Aplausos e congratulações ao ilustríssimo professor Dr. Fernando de Sá Delfial, em razão da homenagem recebida em sessão solene na Câmara Municipal de Sorocaba. Comenda de Mérito em Educação, bicentenário das primeiras letras, ocorrido no dia 9 de agosto, próximo passado. Autoria Marquinhos de Abreu. 536/2019. Aplausos e congratulações ao senhor Alain de Almeida Moraes e Suzy Gasg Milão Moraes, que comemorou um ano de funcionamento Stark Boliche em Tatuí. Autoria Alexandre Bussolã. 537/2019. Aplausos e congratulações à senhora Sara, gerente da ótica Golden Mix em Tatuí. Autoria Alexandre Bussolã. 538/2019. Aplausos e congratulações ao senhor Bruno Augusto do Canto e Silva, empreendedor proprietário da EFOX Informática. Autoria Alexandre Bussolã. 539/2019. Aplausos e congratulações à loja Gourmet Femme,
na pessoa do proprietário ilustríssimo senhor Ailton Almeida Filho e a senhora Adriana Almeida, em razão da passagem de comemoração dos seus 13 anos de empreendedorismo e pelo notável trabalho em destaque realizado na nossa cidade. Autoria, Martim de Abreu. (540/2019) Aplausos e congratulações ao ilustríssimo senhor Cláudio Faustino Vieira, GCM, primeira classe, por sua aposentadoria. Autoria, José Ventura. 541/2019. Aplausos e congratulações ao ilustríssimo senhor Wilson Correia, GCM, primeira classe, por sua aposentadoria. Autoria, Zé do Campinho. 542/2019. Aplausos e congratulações ao ilustríssimo senhor José Francisco Soares, GCM, primeira classe, por sua aposentadoria. Autoria, Zé do Campinho. 543/2019. Aplausos e congratulações ao ilustríssimo senhor Armindo de Moura, GCM, primeira classe, por sua aposentadoria. Autoria, Zé do Campinho. 544/2019. Aplausos e congratulações à Casa de Reparos e Materiais para a Construção, em razão do notável trabalho de destaque realizado em nossa cidade. Autoria, Valdoci Proença. 545/2019. Aplausos e congratulações à Aerolaf, Veículos Especiais, em nome do seu presidente Tiago Moreno, em razão da inauguração da escolha por Tatuí para instalar sua filial, com atuação nacional e uma bela história de empreendedorismo. Sermos escolhidos, mesmo não sendo uma cidade soberana na geração de emprego, é motivo de orgulho e que traz impacto significativo de imensas proporções para o desenvolvimento da cidade, gerando renda, empregos e esperança de dias melhores para toda a região. Autoria, Rodolfo Fanganello. 546/2019. Aplausos e congratulações ao atleta Rafael Roberto Cândido, em razão da sua participação na conquista do vice-campeonato da terceira etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu. Autoria, Rodolfo Fanganello. 547/2019. Aplausos e congratulações ao atleta Rogério Pereira de Barros, em razão da sua participação na conquista do campeonato, sagrando-se campeão da terceira etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu. Autoria, Rodolfo Fanganello. 548/2019. Aplausos e congratulações ao atleta Ian Natan de Oliveira, em razão de sua participação na conquista do vice-campeonato da terceira etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu. Autoria, Rodolfo Fanganello. É o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Nós solicito ao oficial Lucas que faça a abertura para a discussão dos requerimentos. Então, os vereadores terão 1 minuto para fazer a inscrição para o uso da palavra. Falasse para mim antes, depois. Viu? Antes eu dava. Antes eu daria, mas agora é para votação. Ô Ney, vai aí na inscrição. Sete vereadores. Nós temos regimentalmente, vamos ver quanto tempo nós temos. 5 minutos para cada vereador. Primeiro a falar o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, uma boa noite a todos. Venho para essa tribuna para falar sobre meu requerimento de 1854, que fala sobre a questão de vagas em creche na nossa cidade. Pois bem,
Nós aprovamos, senhor presidente, em setembro, antes de setembro foi sancionada, de 2018, a lei da transparência das vagas em creche, que é a lei 5.301. Essa lei é uma lei de minha autoria com outros quatro vereadores. O vereador Bispo Nilton, o vereador Ney Louco, o vereador Daniel Rezende e o vereador Rodolfo. Pois bem, daí mandei um requerimento na sessão passada, ou algumas sessões atrás, em relação a como que está sendo feita a aplicabilidade dessa lei. E a resposta foi que sim, está sendo aplicada, sendo feita uma lista dos atendidos em mural na secretaria e pela internet e pelo site da prefeitura. Senhor presidente, a lei não diz isso. Nós não precisamos saber quem que foi atendido. Quem foi atendido, a gente bate nas creches, pega pelos diretores das creches e pega a lista de quem foi atendido. Não é isso que diz a lei. Então, para a Secretaria de Educação do município, que fique claro, o que diz a lei? Por intermédio de site da prefeitura ou por meio eletrônico, divulgar a informação sobre a quantidade de vagas e a ordem de espera das vagas em creches. Tem mais. As informações deverão ser disponibilizadas, digo no artigo 2º, seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada. E o parágrafo 1º do artigo 2º diz: os critérios para prioridade na ordem da lista, se existirem, devem constar no site de maneira didática em caráter de publicidade. Então, pois bem, eu fui até o site da prefeitura e procurei bastante, sabe? A minha geração sabe mexer bem com a internet, presidente. E nós procuramos bastante e não achamos, não. Nada que diz em relação ao que está dizendo a lei. Então eu peço à prefeitura que se atenha ao cumprimento dessa lei, que é de grande importância para não ter, para a gente acabar com essa cidade, com o assistencialismo, com a corrupção, que o povo não sabe, mas a corrupção acontece nessas pequenas coisas. O vereador tem que pegar e colocar a gente em vaga em creche, né, corrompendo uma lista de prioridade ou de chegada em vaga em creche. Isso aí é onde nasce a corrupção, né? Então, eu peço para que a prefeitura se atenha a isso. A outra coisa, senhor presidente, eu volto a falar do transporte aqui, mas agora eu vou falar do transporte universitário. Meu requerimento de 1855 trata sobre que a Botutrans, que venceu o pregão 025/19, e que em junho, há pouco, assinou o contrato, junho ou julho, assinou o contrato para disponibilizar o serviço do transporte universitário aos estudantes de Tatuí, tem se negado a cadastrar alunos que têm débito com o transporte universitário da empresa anterior. É uma coisa muito curiosa. É uma coisa assim, novo vereador Ney Louco. O senhor tem um débito com a Vivo. O senhor lá tem o chip da Vivo. Daí o senhor fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar agora, eu vou quebrar aquele chip da Vivo, vou pegar um da Claro. Daí a Claro cobre o débito que o senhor tem com o chip da Vivo. Isso, daí é uma coisa curiosa, né, novo vereador? A não ser que a Claro seja dona da Vivo, né? Então, eu fico na minha questão, como que uma empresa com um CNPJ cobra o débito de outra empresa com um CNPJ e ambas as empresas prestam serviço público em Tatuí. Então eu quero esse esclarecimento. Então esse é meu requerimento, porque minimamente eu acho que nós precisamos de esclarecimento. Qual é a relação dessas empresas? Tem alguma relação? Porque transporte público, em tudo que é lugar nesse país, é feito de maneira de cartel. Então eu quero saber qual que é a relação dessa empresa, teoricamente, concorrente da empresa Rosa, em Tatuí, que é a empresa anterior da prestação do serviço. Para finalizar, senhor presidente, questiono a prefeitura se vai ser feita audiência pública em relação ao plano de carreira dos servidores públicos. A prefeitura anuncia que vai ser mandado para cá o plano de carreira, e eu faço esse questionamento. Acho que os servidores públicos devem participar da elaboração desse plano de carreira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eduardo Salum. Solicito que os vereadores fiquem atentos em relação ao tempo. Tem um reloginho do lado que é automático ou corta. E com a palavra o vereador Eduardo Rezende. Desculpe, Daniel Rezende.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres, imprensa presente. Eu fiz vários requerimentos e eu queria citar 3 deles. O de 1836 eu vou ler para vocês. Requer da prefeita que informe sobre as providências tomadas com relação aos pedidos de encaminhamento. A gente vai no posto de saúde e pega uma guia. Essa guia, quando chega na central de vagas, você esperando uma consulta para passar no CEMEM, a guia some. Toda vez, eu tenho muita ocorrência disso daqui. Então, que tome providências para ver o que está acontecendo com essas guias. O outro requerimento é 1837, que requer da prefeita a possibilidade dos postos de saúde serem adaptados para a coleta de material laboratorial, seguindo as normas da Anvisa. Por quê? Nos postos de saúde fazem coleta de sangue. Só que a Anvisa está dando em cima porque as salas não são adaptadas. Então vai acabar a coleta nos postos de saúde. Agora, como que pessoas idosas moram perto dos postos, vão se locomover até os laboratórios? Então que seja tomada providência disso também. E o terceiro requerimento que eu quero falar é sobre que informe sobre a licitação do novo software da educação. Eu estava vendo na licitação, eu não sei como é que foi, mas são 2 milhões que custa esse software, com concessão para usar durante 1 ano só. Agora, pagar 2 milhões com tanta coisa precisando, tanto na saúde, tanto em todo lugar, não tem medicamento. Então, que vejam bem o que vão fazer com isso daqui. Eu quero saber para que é exatamente esse software. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Daniel Rezende. Com a palavra, o vereador Tiozinho da Santa Rita. Declinou. Com a palavra, o vereador Fábio Menezes. Declinou. Com a palavra, o vereador Alexandre Teles. Declinou, Alexandre. Com a palavra, solicito que o primeiro secretário, o vereador Ney, assuma a presidência, que o Eduardo Salum já falou, e eu vou falar em tribuna. Com a palavra, Marquinhos de Abreu. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente em exercício, todos os membros da mesa, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Eu pedi para falar sobre o meu requerimento de 1819, onde eu requeiro da prefeita que informe quais as especialidades odontológicas que tem o CEL, quantas vagas são oferecidas por especialidade, especificando, e se tem alguma previsão de mudança no local para facilitação de acesso. O Centro de Especialidades Odontológicas fica em cima do posto de saúde e tem uma acessibilidade muito complicada, uma rampa de acesso muito grande. E sabemos que atende várias especialidades. Eu gostaria de saber quais são, mas que a prefeita e a secretária de saúde nova, Tirza, que verifique com carinho essa necessidade de estar tirando esse centro de odontologia, especialidade, e colocasse num local térreo, para que ficasse mais fácil esse acesso, porque a gente sabe que há bastante pessoas, pacientes que usam lá, e inclusive até pessoas deficientes. Então é muito difícil a acessibilidade em relação a esse centro de especialidades odontológicas. E também fiz um requerimento em relação a 1821 sobre as especialidades médicas que são oferecidas no CEMEM e quantas vagas são ofertadas mensalmente. Eu fiz esse requerimento e já gostaria de agradecer à prefeita, ao nosso vice-prefeito, que encaminhou um projeto de lei aqui. Nós fizemos a leitura na nossa Câmara Municipal de abertura de vagas em relação ao médico alergologista, médico nefrologista, médico gastroenterologista infantil, médico neurologista infantil, médico psiquiatra infantil e agentes de controles às endemias. Essas especialidades médicas hoje são encaminhadas para fora, para Sorocaba, no município de referência. E tendo essa criação desses cargos, vai facilitar muito os pacientes que usam desse médico, porque não vão precisar mais sair do nosso município para ir para outro município fora.
esses pacientes serão atendidos no nosso município, no Centro de Especialidades Médicas, que é o CEMEM. Então, inclusive, eu solicito para os vereadores das comissões que, por gentileza verifique esse projeto para que nós possamos votar o mais rápido possível, para a nossa população não precisar sair para outro município. Eu acho que aqui ninguém é contra em relação a isso, porque vai ajudar muito a nossa população, os nossos pacientes que utilizam dessas especialidades médicas. Então, peço uma atenção especial aos vereadores para que nós fizéssemos a votação o mais rápido possível desse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador Marquinho. Com a palavra, eu. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, membros da mesa, prezados colegas, público presente e imprensa. Gostaria de falar sobre o CEL, Marquinho, que foi citado aqui pelo nobre vereador Marquinho. Eu acho que o CEL, minha filha trata no CEL desde de novinha, hoje com 25 anos ainda ela é acompanhada pelo CEL. Uma importância que nem no plano, nem em particular a gente encontra um tratamento que o CEL fornece hoje. Concordo plenamente com o que foi citado a respeito da acessibilidade. É uma rampa muito íngreme, né, que foge os padrões, infelizmente. Mas a gente teve, na última segunda-feira, até não consegui falar aqui, a gente teve um encontro com a senadora Mara Gabrilli, né? Até ela mandou saudações para a população tatuiana, um agradecimento aos 22 mil votos que ela teve em Tatuí. Inclusive, ela disse que tem uma dívida com a gente. E eu queria colocar em cima disso que a Rita, nossa diretora do Departamento da Pessoa com Deficiência, junto com a Thalita, a Fono do CEPCAR, elas fizeram um projeto maravilhoso. Foi entregue para a Mara Gabrilli, inclusive para ela também dar continuidade no CER, no Centro de Reabilitação para Pessoa com Deficiência, que está parado lá em Brasília, que não foi liberado verba pelo Ministério da Saúde. Então, a intenção, na verdade, é dar seguimento a esse projeto aqui, e também que ela encaminhasse uma verba para a gente estar reformando todo aquele pátio. Eu acho que uma localização excelente, né, em que hoje, por falta de verba, está ali, não é um cartão postal que a gente quer que tenha. Então, a Mara Gabrilli abriu as portas, uma senadora, né, que defende essa causa, a mesma causa que eu defendo. Então, está aí, né, que ela vai brigar por isso lá para a gente. Isso, minhas palavras. Fique à vontade. Alô. Obrigado pela parte, senhor presidente em exercício, membros da mesa, senhores vereadores, público presente. Conforme falou o presidente Marquinho, esse projeto da prefeita que veio para cá para a contratação de médicos pediatras em várias especialidades da pediatria, eu gostaria de sugerir para que após o encerramento dessa sessão fosse feita uma sessão extraordinária para votarmos esse projeto, que eu acredito que cada dia sem médico é um dia a mais que as crianças ficam desatendidas. Quanto antes a gente conseguir votar essa autorização para a contratação de médicos pediatras, é melhor. Então, se as comissões conseguirem dar parecer ainda hoje, de repente a gente conseguir fazer uma sessão extraordinária, presidente, para votar ainda hoje a contratação desses médicos, eu acho que é interessante para todos, interessante para a população da cidade, para as crianças que passam no pronto-socorro, que passam nas UBS, no CEMEM. Então, gostaria de sugerir isso aí também. E, se possível também,
a inclusão do plano diretor nessa sessão extraordinária. O projeto que está aí desde outubro, é um projeto que vai fazer o crescimento da cidade, vai direcionar o crescimento. Está aqui o pessoal do Contur, Conselho de Turismo, veio para assistir a nossa sessão. Acho que o projeto já passou pelas comissões, já teve as audiências públicas. Então, se todos concordarem, na verdade, principalmente as comissões, essa é a minha sugestão. Muito obrigado. Aproveitando o resto do tempo, também gostaria de parabenizar a prefeita, né, essa gestão que ela vem fazendo com muito empenho, porque, como eu disse, minha filha, com 25 anos hoje, há 22 anos ela trata com neuro de adulto, graças à minha empresa que eu trabalho, que tem um plano de saúde, porque a gente não tem nem no plano de saúde, a gente não tem um neuropediatra em Tatuí. E isso é um passo importantíssimo, né? Também um psiquiatra infantil, que também não temos também na rede, né? O Dr. Gregory vem fazendo um trabalho maravilhoso sobre isso, né? Então fica aqui meus parabéns para a prefeita. Hein? Muito obrigado, senhor presidente. Em votação os requerimentos. Vereador Bispo. Vereador Rodolfo. Aprovado por unanimidade. O senhor presidente assumou. Requerimentos à prefeita, números 1789 a 1805, 1807 a 1860, 1862 a 1865 e 1867 a 1872 de 2019. Requerimentos às comissões 1861 e 1866 2019. Requerimentos à mesa 1806. Que o senhor secretário proceda à leitura do projeto de lei do Executivo número 02819. Projeto de lei número 028/2019 dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Tatuí e da outras providências. Autoria, Prefeita Municipal Maria José Pinto Vieira de Camargo. As comissões. Que o senhor secretário proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo números 048 e 049 2019. Projeto de lei número 048/2019 dispõe sobre a denominação de Olga Abreu Maciel de Campos, a rua 19 do loteamento Parque Residencial dos Pássaros, nesse município. Autoria, vereador Bossolanda Rádio. As comissões. Projeto número 049/2019 prevê a instituição de comitês de prevenção à solução de disputa em contrato administrativo celebrado pela Prefeitura de Tatuí. Autoria, Rodolfo Fanganiano.
As comissões. Que o senhor secretário proceda à leitura dos projetos de decreto legislativo número 018 a 021. Projeto de decreto legislativo 018/2019. Outorga o título de Emérita Cidadã Tatuiana a Excelentíssima Senhora Aparecida Maria Milém de Miranda. Autoria, vereador Vladimir Faustino Saporito. Projeto de decreto legislativo número 019/2019. Outorga o título de Emérito Cidadão Tatuiano ao Excelentíssimo Senhor Edson Beltrame. Autoria, vereador Vladimir Faustino Saporito. Projeto de decreto legislativo número 020/2019. Outorga o título de cidadão tatuiano ao Excelentíssimo Senhor Christian Pereira de Camargo. Autoria, vereador Bossolanda Rádio. As comissões. Projeto de decreto legislativo número 021/2019. Outorga o título de cidadão benemérito de Tatuí ao reverendo padre Djalma Fernandes de Lima. Autoria, vereador Bossolanda Rádio. As comissões. Todos os projetos 018 a 021. Que o senhor secretário proceda à leitura da emenda número 001 ao projeto de lei 021 do Legislativo. Emenda 01 do projeto de lei 021/2019, de autoria do Legislativo. Altera a redação do artigo 106, parágrafo 3º do projeto de lei do Legislativo, que passa a ter a seguinte redação. Primeiro, fica o artigo 106, parágrafo 3º, com a seguinte redação do projeto de lei 021/2019. O servidor público municipal que se encontra afastado por esta referida lei ocupa o cargo de diretor do Sindicato de Servidores Públicos Municipal. Somente poderá retornar ao cargo de origem, desde que solicitado pela Prefeitura ou colocado à disposição pela presidente do sindicato, comunicando com 30 dias de antecedência o departamento responsável. Autoria, Ronaldo Mota. As comissões. Vou fazer a solicitação do vereador Fábio. Eu vou paralisar a sessão por 15 minutos para a gente ter uma reunião com todos os vereadores em relação desse projeto dos médicos e do projeto também do plano diretor, que tem emenda de vereadores e o plano está na casa desde outubro. Então, vou paralisar por 15 minutos. Solicito a todos os vereadores que subam até a sala da presidência para a gente fazer uma reunião rápida e a gente chegar a um denominador comum para a gente fazer ou não as votações aqui embaixo. Muito obrigado. 15 minutos de paralisação.
Só peço mais um pouquinho de paciência, que estão lançando no sistema os projetos de lei para ser votado. E eu gostaria de agradecer às comissões, o vereador Alexandre Teles, o vereador Bispo Nilton, o vereador Ney Loco, o vereador Proença, o vereador Tiozinho, o vereador Daniel Rezende, o vereador João Éder, o vereador Bossolan e o vereador Rodolfo, que são membros das comissões que precisavam passar esses projetos e foram todos favoráveis à assinatura dos projetos de lei que serão votados em sessão extraordinária após essa sessão, que é o projeto da abertura de vagas para médicos e também do plano diretor, junto com as emendas. Gostaria de agradecer a presença do Wagner Graziano, presidente do Conselho de Turismo, e também do Luiz Antônio Galigo, presidente do Conselho de Cultura e membro do CONDEFAP também. Obrigado pela presença. Então vamos iniciar a sessão e parabenizo mais uma vez os vereadores que se comoveram e assinaram os projetos para votação e convoco todos os vereadores para a sessão extraordinária que haverá após essa sessão ordinária do dia 19 de 8 de 2019. Aonde serão votados os seguintes projetos: projeto 02819 do Executivo e o projeto 05518 também do Executivo, com mensagem aditiva 1, mensagem aditiva 2, emenda número 1, emenda número 2, emenda número 3, emenda número 4, emenda número 5 e emenda número 6. Então, todos os vereadores estão convocados. Tem voto de pesar? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos votos de pesar dessa sessão. Votos de pesar dessa sessão. Votos de pesares às digníssima família de Lourdes do Rosário Camargo, Maria de Camargo Brito da Silva, professor José dos Santos, Tereza Moraes Monteiro, Tereza Maria de Oliveira, Odete Basto Miranda, Maria de Lourdes Rocha, Rosa Torres Galego, José Carlos Soares. Autoria, vereador Bossolan da Rádio. José dos Santos, pode ser em nome da casa? Pode ser em nome da casa? O José dos Santos pode ser em nome da casa, moção? Um minuto de silêncio como homenagem póstuma aos falecidos.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão e solicito 5 minutos só para o oficial Lucas alimentar os sistemas.